Olá, pessoal! Voltamos com mais uma aula do Antigo Testamento. E eu aqui com o meu livrinho de sempre, que é a partir dele que eu estou tirando essas aulas para a gente aprender um pouco. E hoje nós vamos aprender sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro muito gostoso, então capricha na leitura se você não leu ainda, que é algo assim, cinematográfico, né? Já teve filmes, novelas falando sobre isso, e é algo gostoso quando você pega para ler e vê que realmente é aquilo, aconteceu aquilo ali na história do povo de Deus. Então, Êxodo significa saída. Então, o livro de Êxodo conta a saída do povo. Aquele povo, vamos retroceder um pouco. A gente finalizou Gênesis falando sobre essa família de José, que chegou lá no Egito, porque eles estavam passando fome lá, Jacó. E aí, essa família chegou com cerca de 70 a 90 pessoas, uma família pequena. E aí, passou muitos anos depois, mudou os faraós, foi morrendo o faraó, morreu José, morreu Jacó, morreu todo aquele povo que chegou no Egito ali como família de José. E aí, um novo faraó e aquele povo começou a crescer, começou a ficar muito grande. Então, daquelas poucas pessoas que chegaram no Egito, já tinha milhares, milhões de pessoas. E aí, os egípcios começaram a ficar com medo. Peraí, esse povo, eles vão dominar o Egito. Então eles escravizaram, colocaram como escravo, colocaram trabalhar. Vocês querem ficar aqui? Então vocês vão trabalhar. E aí eles viraram escravo lá no Egito. E aí os egípcios ficaram com mais medo desse povo se revelar. São homens fortes, são numerosos, talvez mais pessoas que os próprios egípcios, e eles estavam com medo. Então, ali no período ali onde nasceu Moisés, no comecinho, nos primeiros capítulos de Êxodo, mostra que Faraó mandou matar todos os bebês que nasciam do sexo masculino. Por quê? Para diminuir o número de homens, para eles não fazerem uma rebelião contra o Egito. E aí, durante esse tempo, esse período de 400 anos, mais ou menos, que eles ficaram ali, Deus sempre prometia que ia mandar um libertador, um resgatador, sempre fazendo ligação a Jesus. Quando o homem pecou, saiu da presença de Deus lá no Éden, Deus prometeu que mandaria um libertador. E aí, em todo o tempo da história do povo de Israel, Deus mandou libertadores, né? Assim como fez com os juízes, depois a gente vai ver, assim como fez com os reis, lá, rei Davi, depois com Jesus, ali Deus mandou um resgatador que foi Moisés. E aí Moisés nasceu nesse período onde estavam mandando matar os meninos. E a mãe de Moisés, então ela conseguiu colocar Moisés numa cestinha, levou todo o propósito de Deus, tudo dentro da vontade de Deus, tudo desígnio do Senhor. E algo que me remete, Deus, ele envia pessoas, e Deus dá situações, e Deus cuida. Nós podemos ficar ou não, é livre-arbítrio, mas Deus, ele conduz, e Deus conduziu Moisés até chegar, que Moisés foi criado dentro do palácio, Moisés aprendeu a ler, a escrever, Moisés foi educado como nobre. Então depois, quando Moisés voltou a resgatar seu povo, Moisés, ele sabia aonde ele pisaria, Moisés sabia onde ele pisar. E aí, então, Moisés foi jogado no cestinho pela mãe dele, no rio lá, a irmã dele seguiu essa história que vocês provavelmente conhecem, e aí a filha do faraó pegou Moisés, aí até Moisés, a própria irmã de Moisés levou ele para mamar na mãe, né, uma mulher, para uma ama de leite, para ele mamar, para ele crescer, até ele ficar na idade mais avançada, e aí ele voltou pro palácio e cresceu lá. E aí, passando tempo, né, ali a gente já vê isso no capítulo 3 de Êxodo, Moisés acaba vendo aquela opressão dos egípcios contra o povo, contra os israelitas, né, e ele acaba matando um egípcio, e ele ficou com medo e fugiu. Nesse período ele fugiu pro deserto, lá ele conheceu a sua mulher, teve filhos, se estabeleceu lá por um período. Mas chegou um tempo onde Deus chamou Moisés, que a gente vê ali na sarça ardente, uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Ali Deus veio e chamou Moisés. Moisés, no começo, ele hesitou. Moisés, ele ficou, eu, Senhor, eu, né? Mas ele foi. E assim é quando Deus nos chama. Às vezes Deus nos chama para missões que nós nem esperávamos. Talvez no começo nós fomos, eu, Senhor, sou eu. É você mesmo, porque Deus, ele conduziu você até aí. Deus cuidou de Moisés desde bebezinho. Deus guiou Moisés, Deus direcionou Moisés aonde, como ele deveria ficar, como ele deveria ser, até chegar o momento certo onde Deus chamou Moisés. E Moisés foi, Moisés obedeceu a voz de Deus. E aí, Deus sabia que Faraó ia endurecer o coração. Depois Deus fala, eu endurecerei o coração dele, porque é um homem que estava fora, que estava querendo destruir o povo, mas Deus usou também isso para mostrar a saída, o êxodo, a saída do povo, a libertação do povo de Deus lá do Egito. E aí Moisés volta,
E a gente vê as situações das 10 pragas, né, que acontecem ali, porque Moisés vai falar com o faraó diz que não, e fica aquele que ele fala, vai e volta. Primeiro eles pediram para ir até o deserto para fazer 3 dias em sacrifício a Deus, eles não permitiu. E as pessoas que não creem em Deus, elas querem usar algumas situações, a ciência explica, mas tem algumas coisas que nem a ciência consegue explicar aqui dentro dessas pragas. E a gente vai ver que Deus usou cada uma dessas pragas era algo específico para os egípcios, porque os egípcios eles tinham vários deuses, deus disso, deus daquilo, sol, o rio Nilo lá que é um deus e não sei o que, e aí Deus usa cada praga para confrontar esses deuses deles, para mostrar que Deus tem poder. E aí a gente vê, tá até aqui notado, a primeira praga é a água em sangue. A gente vê ali no capítulo 7 que Deus confronta o deus Aipi, que é a idolatria ao rio Nilo. Então eles idolatravam o rio Nilo, então Deus transformou a água em sangue para confrontar esse deus Aipi deles. E aí depois vem a praga das rãs, que é o deus Akin, a deusa da fertilidade. Ak tinha a cabeça de rã. Então Deus mandou a praga das rãs para confrontar essa deusa Ekti, que tinha a cabeça de rã, que era uma deusa da fertilidade para eles. Aí depois a praga de piolhos, que é o deus Sebe, ou Gebe, que é o deus terra. Tanto que lá os egípcios eles usavam perucas, eles rapavam a cabeça porque para eles não era imundo esse negócio de piolho, essas coisas sujas. Então Deus usou exatamente isso para confrontar. E aí a praga das moscas, que era o deus Kéfer, que é os escarvalho sagrado, né? Então aí o faraó já fez um acordo com eles, queria permitir eles. Aí veio a peste dos animais, onde os animais morreram, que é o deus Apsi, o touro sagrado. E aí faraó de novo endureceu o coração. Depois veio a praga das úlceras, a 6ª praga, que é o deus Tifão, os deuses a quem se oferecia a cinza dos mortos. E aí veio a chuva de pedras, que é o deus Shu, ou o deus Shu, o deus atmosfera, que contemplava o templo. Você percebe que eles tinham um deus para cada coisa. E a gente sabe que Deus é único. E lá eles tinham vários deuses para cada coisa. Então Deus ele quis confrontar cada um desses deuses aí. E aí a 8ª praga foi a praga dos gafanhotos, que é bem conhecida. O deus Serépia, o deus que protegia a terra do Egito dos gafanhotos. Esse deus não tem poder, esse deus não existe, porque era um deus que eles faziam sacrifícios para proteger a terra do Egito dos gafanhotos, mas Deus mandou a praga dos gafanhotos e os gafanhotos consumiram tudo. E aí veio as trevas, os dias ficaram em noite, que é o deus Ra, o deus Sol, né, que eles adoravam, o deus Sol, para eles era castigo, se vinha um eclipse, se vinha água até a noite, eles não saíam à noite, porque tinha coisa ruim ali rondando, podia acontecer alguma coisa ruim. Isso é bobagem, isso é besteira. E aí Deus confrontou. E a última praga, que daí essa praga ela entra dentro até da Páscoa dos egípcios. Então, a última praga aconteceu uma noite antes deles sair do Egito, deles ser libertos. E é a praga da morte dos primogênitos, que era para confrontar o deus Faraó, o homem que era considerado um deus. Porque para eles o Faraó era considerado um deus, o deus vivo ali na terra. E aí, essa praga ela viria e os próprios hebreus eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro em cima da porta. E o anjo da morte, né, ia passar durante a noite e ia levar o primogênito de cada casa que não tivesse passado sangue. Claro, os egípcios todos morreram porque eles não criam nisso, né? E os hebreus eles fizeram isso porque eles foram obedientes ao que o Senhor pediu. E ali eles comemoraram a primeira Páscoa. Então, essa primeira Páscoa representa a saída deles, a libertação deles. A gente vê isso ali no capítulo 12. Então, esse é o principal capítulo de Êxodo. Eu quero dar uma ênfase nisso, porque muitas pessoas falam sobre a Páscoa hoje, tá? A Páscoa, por que Páscoa hoje? Aquela vez Jesus nem tinha vindo e já comemorava a Páscoa. A Páscoa representa a libertação, a ser livre, porque quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos libertou. Antes nós éramos escravos. E quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos deu a oportunidade de sermos livres. E aí, esse povo, então Deus pediu
Então Deus pediu para eles: sacrifiquem um cordeiro, passam o sangue, e daí fazem ali o momento em família, com ervas, como se fosse a ceia da família aí, cada um na sua casa, e no outro dia eles iam ser livres, iam ser libertos, e eles obedeceram, fizeram isso. E aí, quando Jesus veio, o dia que Jesus, aqueles últimos dias de Jesus eram a comemoração desse dia. Então, depois que eles foram libertos, todos os anos, nessa mesma época, eles comemoravam a festa dos tabernáculos, da libertação, que é relembrando o período que eles passaram no deserto, depois que eles foram libertos. E Jesus foi morto nessa mesma data, nessa mesma época. Tudo de Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. E aí, então, a Páscoa passou a ter um significado diferente. Antes eles lembravam a Páscoa como a saída deles do Egito, a libertação deles que eram escravos. Anos antes, né? Que foi essa noite, esse dia. E hoje nós comemoramos a nossa Páscoa como a nossa libertação, porque Jesus foi aquele cordeiro que eles mataram, Jesus verteu o seu sangue, aquele sangue que eles passaram na porta, para morrer em favor dos nossos pecados, para nos dar vida, para nos libertar. Então, essa foi a primeira Páscoa, e é essa Páscoa que eles relembraram até o dia onde Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E aí hoje a gente lembra que Jesus morreu, Jesus verteu o seu sangue, ele ressuscitou para nos dar vida, para nos libertar, para não sermos mais escravos. E aí, então, o povo, ele fez esse ato, veio o anjo da morte, passou sobre as casas, morreu, os primogênitos morreu, e aí Faraó, então, deixou o povo ir. E o povo foi. Então o povo chegou no deserto, ele deu graças a Deus, ele deu glórias, e ali a gente vê o primeiro cântico de louvor a Deus, que eles fizeram em gratidão. Mas aí Faraó, ele desiste disso, e eles vão atrás. E aí eles chegam ali naquele período onde eles chegam na frente do Mar Vermelho, e o povo sempre, né, saíram dali, já começaram a reclamar, como assim, aqui? Aí agora, o que nós vamos fazer? Deus nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui, né? E aí, mais uma vez, Deus mostra, abre o mar, eles passam a pé enxuto por dentro ali, atravessam para a outra margem, o pessoal lá do Egito é consumido ali pela água, e eles atravessam e chegam no pé do Monte Sinai. Então o livro de Êxodo finaliza com eles no pé do Monte Sinai. Então a gente vê o que fala. Nos capítulos 1 ao 5 é a escravidão do povo e a chamada do Redentor, de Moisés. No capítulo 6 ao 18 é a redenção e libertação do povo, esse período. No capítulo 19 ao 40 é a revelação de Deus para o seu povo. E aí a gente vê nos últimos capítulos ali, Deus falando sobre o tabernáculo, a ênfase da presença de Deus. Então a aliança de Deus com o seu povo no capítulo 24. E aí a gente vê eles adorando o bezerro de ouro no capítulo 32 e a construção do tabernáculo. Chegaram lá, começaram a reclamar no pé do Monte de Sinai. Poxa, chegamos até aqui e agora, né? E Deus, ele cuidou tanto daquele povo, ele abriu o mar, eles atravessaram, depois Deus deixou uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, porque lá era muito frio à noite, no deserto. E também uma nuvem durante o dia para eles ficarem bem, porque lá também era muito calor durante o dia. E mesmo assim, eles reclamando. E aí Moisés subiu até o monte Sinai para pegar as leis de Deus, para falar com Deus passar as ordens, as ordenanças, e eles reclamando. E aí eles fizeram um bezerro de ouro, um ídolo, para substituir, para eles lembrar desse período que eles estavam lá no Egito, e algo assim que trouxe muita dor para Moisés, muita dor para Deus também, acredito, porque Deus, ele acabara de libertar seus filhos, e eles já estavam querendo voltar para aquilo que eles estavam antes, para a escravidão, para aquilo que não é bom para eles, para aquilo que trazia morte para eles. E eles fizeram, então, juntaram tudo aquilo que eles tinham de ouro, fizeram esse bezerro, para eles lembrarem o período que eles estavam no Egito. E aí, falando específico sobre isso, sobre esse ídolo, a idolatria, o bezerro de ouro, eles algo assim que a gente deve sempre lembrar que Deus, ele é o único na nossa vida. Eles quiseram substituir algo, eles não entenderam a presença de Deus, eles não entenderam o cuidado de Deus, né? Hoje nós temos informações, hoje nós temos a Bíblia como base, e que nós não caímos nesse mesmo erro. Nós não precisamos fazer, às vezes, o bezerro de ouro para estar idolatrando coisas. Muitas vezes nós estamos substituindo Deus. Né? Então eles quiseram substituir Deus, eles quiseram lembrar daquele período onde eles eram escravos. Jesus, ele nos libertou, hoje nós somos livres. Nós só devemos nos santificar, e é o que Deus falou ali logo depois, quando ele falou sobre a lei, sobre a construção dos tabernáculos. A lei era um conjunto de mandamentos de Deus para o seu povo, e o tabernáculo era o lugar de habitação de Deus no meio deles. Isso nos revela que Deus deseja habitar entre os seus, mas para isso ele
Eles precisavam se santificar, obedecendo a sua lei. Em outras palavras, Deus somente pode habitar junto daqueles que lhe obedecem, aqueles que vivem debaixo do seu reinado. Então é isso. Finaliza Êxodo dizendo isso. Que nós possamos ser santos, nos santificarmos, que nós possamos tirar tudo aquilo que causa idolatria da nossa vida. Hoje em dia não é tanto mais essa coisa de imagens. Muitas vezes, né, adoração à imagem, a gente entende que Jesus é o único caminho para Deus, né, que Deus, nós temos livre acesso a Deus, nós não precisamos fazer imagens para orar, assim como o povo do Egito fazia, assim como muita gente faz. Não, nós podemos ir até Deus. Mas às vezes nós colocamos coisas, empecilho na frente daquilo que é Deus, de Deus. E aí nós acabamos fazendo que nem esse povo, idolatrando coisas. E assim finaliza o livro de Êxodo. Eles finalizam ali no pé do Egito, Deus falando sobre o tabernáculo, sobre as leis, Moisés subindo ali no monte. E aí no próximo livro que você vai ler, que nós vamos fazer a aula, nós vamos falar sobre o livro de Levítico, as leis. E esses próximos livros, eles também acontecem no pé do Monte Sinai. Eles ficaram por um bom tempo ali no pé do Monte Sinai, tá bom? E esses pecados que eles foram cometendo ao longo desse período, murmurar, né, idolatrar, fazer esse bezerro de ouro, fazer tantas coisas, né, eles não devolviam a primícia a Deus, que é o seu dízimo, eles roubavam, enfim, tanta coisa que eles cometeram, fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Esse trajeto do Egito até Canaã, com a caravana, levava cerca de 40 dias, ou 3 meses, dependendo. E ali eles ficaram 40 anos. Eles ficaram 40 anos presos por causa da boca, por causa de reclamar, por causa de murmurar, por causa de se voltar contra Deus. Então pense aonde você está. Será que você está no deserto? Será que você não se colocou nesse período? Será que você não se colocou esse ano? Deus, ele nos leva ao deserto para ele nos desarmar. Deus nos leva ao deserto para ele nos restaurar. Mas cuidado, você precisa sair. Você não pode ficar. Porque quem fica no deserto é quem murmura, quem idolatra, quem faz coisas contra a vontade de Deus, quem não vive em santificação. Porque chegará um dia onde nós sairemos desse deserto, nós sairemos vitoriosos. Mas tome cuidado para você não ficar para sempre aí, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.